E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro Pequenas Memórias, da escritora brasileira Tainá Sais, que foi publicada pela editora Pormenor. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá conversar sobre este livro, Pequenas Memórias, que deixarei a capinha para vocês aqui na tela, já que é um audiolivro, mas também disponível para leitura no aplicativo da Esquilo. Portanto, vão lá na página da Tainá Sais, que eu deixarei ali o link no box de descrição para vocês entenderem como faz para vocês resgatarem, né, o livro dela lá no aplicativo da Esquilo. É super fácil e o melhor de tudo, gente, já começo esse vídeo aqui de dica de leitura. É uma dica de leitura gratuita e maravilhosa. Então, dê uma conferida ali no destaque que a Tainá criou no seu Instagram para explicar como faz para resgatar esse livro e derrame-se nessa leitura incrível, maravilhosa. Com certeza é uma das minhas melhores feitas no ano de 2023. Para quem não conhece, né, a Tainá Sais, tem muito a ver começar este vídeo aqui falando da própria autora. Primeiro porque é um livro de crônicas em que a Tainá resgata próprias memórias e traz para sua literatura essas imagens, sons, cheiros, ruídos, sensações na pele, essas memórias que ela chama pequenas, mas que tornam, né, essa leitura tão grandiosa, com certeza. Tainá sabe dar a exata medida do texto, escolhendo cada palavra de maneira assim maravilhosa. Não tem excessos no texto da Tainá, a belíssima narração que ela faz dos próprios textos lá no aplicativo, e indico que você escolha ouvir este livro para você se deliciar também com a voz maravilhosa da Tainá. Então, o texto da Tainá, ele é muito bem medido, vou falar desse jeito que parece muito matemático, muito técnico, mas realmente, assim, tem a técnica, né? E a Tainá, inclusive, gente, é uma excelente professora de escrita. Ela dá oficinas muito bacanas, eu já fiz quase todas e recomendo todas. Então também dei uma conferida lá no Instagram dela, que ela recorrentemente, né, dá essas oficinas e faz o marketing lá, e tem que ficar de olho porque são muitas, né, as buscas e as inscrições nem sempre dão conta. E ela sempre, gente, fala sobre a importância, né, que ela dá, e é algo que nós duas compartilhamos com certeza, a essa escrita do pequeno, entre aspas, né, daquilo que nós costumamos chamar pequeno, daquilo que a gente olha como cotidiano, muitas vezes banalizamos, muitas vezes invisibilizamos e achamos que não tem importância. Mas eu particularmente acredito que é aí, neste pequeno, neste banal, que está a pulsação maior, mais bonita da vida. É nessa nossa rotina que a gente se encontra de maneira mais entregue. Muitas vezes nos esquecemos de nós e vivemos por conta de trabalho ou de uma coisa ou outra, mas se formos ver, né, o que faz, né, a grande massa da nossa vida. Grandes momentos, grandes conquistas são maravilhosos, né, e assim, todo mundo quer, mas não são a maioria e, portanto, eu acho que nós temos que dar mais valor àquilo que está, assim, ao alcance de nossas mãos, de nossos olhos, ouvidos e pele, né? Enfim. E a Tainá, ela então traz memórias nessas crônicas que são curtas, porém muito intensas. Eu vou falar para vocês que eu não sou, né, uma leitora de chorar com leituras, mas eu me derramei em lágrimas em diversos momentos, né, do livro da Tainá, da sua extrema sensibilidade e a sua maneira de trazer essas imagens da própria vida de maneira tão honesta, de maneira tão bonita também, que nos atinge. E isso eu acho que é alguma coisa interessante, né, do pequeno, do banal, que é muito mais fácil a gente se identificar, criar até um vínculo com aquilo que a gente lê, exatamente porque nós nos encontramos naquilo que a Tainá está narrando. Então, de repente, ela traz uma imagem da infância dela, daquela rua que ela morava, a Rua das Sombras, né, que chama uma das crônicas, que tem aquela casa que ela nunca mais esqueceu, né, em que ela cresceu, em que ela viveu tantos fatos, né, tantas experiências, o primeiro beijo, o orelhão que fica na esquina da rua, as personagens que povoam essas memórias, aquele dia que ela observa o avô mexendo ali na roça e como ele pega um animalzinho ali
para tentar salvar, um dever de casa que ela tem, né, no colégio, trabalho todo cheio de glitter e canetinhas com a avó, com a mãe. Vejam que são imagens muito simples e que, portanto, né, nós podemos nos reconhecer no que ela está falando. Eu acho que é aí que traz o afeto, né, para a leitura. É daí que surge essa emoção tão profunda. Não que nós não possamos nos emocionar, nos surpreender e alegrarmos com histórias de outras pessoas ou mesmo ficcionais que não falem tanto com a gente, mas certamente quando a gente entende o quanto que o que ela está ali relatando é comum, é muito mais, sei lá, emocionante. A gente acaba costurando as histórias, né, da autora com as nossas próprias e inventando terceiras também, né? Uma coisa que eu acho interessante pensar, a memória é um tema de que eu gosto muito na literatura, na filosofia, e uma coisa que eu sempre me pergunto é o quanto que uma memória tem de fato, né, de verdade ou de realidade, e o quanto que nós não ficcionalizamos também as nossas memórias, né, trazemos aí invenções pelo próprio passar do tempo, né, e também pela nossa perspectiva, que é um recorte daquele fato de que recordamos, né, e isso que eu acho interessante pensar, quando eu leio Memórias da Tainá e sei que ali também tem ficção, sei que ela trabalha, né, de maneira literária essas memórias, nessas crônicas, me questiono muito de como que, assim, nós realmente fazemos isso até sem querer, né? Claro que o dela é um trabalho todo, né, e muito bem feito para literatura, mas a gente também tem, né, as nossas próprias ficções. E emociona muito essas personagens que ela traz, foi muito emocionante. Por exemplo, numa das crônicas, ela conta sobre o dia em que ela, ainda muito criança, viu o pai dela chorar. Uma das únicas vezes, se não a primeira e única vez. E aí é a primeira imagem de uma vulnerabilidade daquele que a gente costuma, né, enxergar, o que costumam dizer pra gente que serem nossos heróis, né? Então a gente permeia, né, essas relações, a gente vai até aquilo que a Tainá quer nos contar de uma maneira muito entregue, muito fluida, por causa da escrita dela. Ela domina mesmo, né, essa arte de contar histórias. É uma escrita de sensibilidade. É como se ela tivesse sentir, né, em alguns momentos, escrevendo aquilo na minha própria pele e que essa minha pele absorve essas vivências para mim, experiência de pura empatia, de muito afeto mesmo, sabe? Ela fala sobre a relação dela com o corpo, por exemplo, eu acho que é a última crônica, né, de como que ela descobriu que o corpo dela era diferente, né, das amiguinhas da infância, e como que ela passou a lidar com isso ao longo da vida, e como ela tem que reaprender a lidar com esse corpo. Uma crônica, eu acho que foi uma das crônicas mais emocionantes para mim, né? Como ela traz até um silêncio, né, presente na relação dela com o avô, desse limite, né, de intimidade que ela impõe, que ele impõe, e que nós temos, né, com as nossas relações, cada uma, assim, a gente vive de uma maneira, enfim. E também tem algumas crônicas, especialmente a primeira crônica, né, do livro, em que a Tainá aborda muito a relação dela com a escrita, com a própria escrita. E esse também é um tema de que eu gosto muito. Inclusive, lembro muito de poemas do Drummond, de como que nós temos que portar a chave para entrar nesse reino das palavras, né? E a Tainá fala sobre essa relação dela com a escrita, e eu acho interessante, tanto nesta primeira como em outra, em que ela também fala sobre, né, os desacontecimentos da vida, né? Que acabam nos tomando muito, né, a nossa energia, o nosso tempo, com coisinhas. Então ela traz muito a escrita, principalmente a escrita sendo uma mulher, e estando inserida nesse contexto que a gente está agora, né, de muita informação, dessa ilusão, né, da multitarefa e tudo mais, que acaba impedindo um pouco, né, ou muito a escrita, a reflexão, o momento do ócio, né, para, sei lá, de repente mirar a criatividade. Eu me reconheci muito, né, nisso, e mesmo para quem não escreve, eu acho que é interessante, né, eu acho que é sempre bom a gente
ter contato com a experiência do outro, né, com letra maiúscula, esse outro que acaba nos ajudando a entender a gente mesmo. Tão importante essa relação, o eu, né, e o outro, essas vivências, né, de outras pessoas que podem nos ensinar, podem nos enriquecer, trazer uma visão mais ampla, né, da vida. Eu queria poder falar de maneira grandiosa, assim. Eu queria muito poder aqui trazer um vídeo que fosse pura inspiração, né? Porque eu realmente acho que a Tainá é pura inspiração. Eu a conheci há muitos anos pela newsletter que ela escreve, né? Ela deu um tempo da newsletter, mas são os tempos, né, de tudo que a gente faz na vida, que é o Sutilezas Atômicas, inclusive é o @ dela lá no Instagram também. E eu sempre fui muito apaixonada pela escrita dela, a maneira muito sensível que ela escreve. E eu acho que a gente precisa, como eu sempre falo aqui, né, valorizar essas escritoras, esses escritores que nós temos no nosso país, e principalmente, né, escritoras como ela, escritores que estão vivos, escrevendo, né, neste momento. A pulsação da escrita deles acontece junto aqui com o seu coração que bate, né? Com o meu, com o seu, trazendo inclusive reflexões, experiências, sabe? Dúvidas, angústias do nosso tempo. Acho isso muito incrível, a gente poder ler na nossa língua, sem problemas, sem perdas de traduções, dúvidas humanas, maravilhas humanas, compartilhar, né, dessa experiência difícil e linda e poética e angustiante. Por isso que eu queria um vídeo muito inspirado para poder inspirar vocês a essa leitura, porque eu realmente indico muito essa leitura para vocês, indico muito todo o trabalho da Tainá, né? Então por isso que eu também vou deixar o link do Instagram dela para vocês verem as oficinas. As oficinas são legais porque elas não são voltadas para quem escreve ou para quem quer ser escritora, escritor. Não, é simplesmente para você que de repente tem vontade de experimentar a palavra, né? De trazer assim a escrita para sua vida, não de maneira profissional talvez, ou para você melhorar inclusive isso para outras atividades, né? E são oficinas assim muito diferentes, sabe? Eu já fiz assim oficinas diversas assim. Eu acho que a Tainá ela traz um conteúdo assim muito diverso, muito rico. Ela traz referências interessantes. Ela faz tudo muito bem feito. E o livro dela não poderia ser diferente. Então esse aqui é um vídeo realmente com muito afeto, viu, gente? Porque eu admiro muito o trabalho dela e eu quero muito, né, aqui nesse canal, como eu sempre tento destacar, levantar essa bandeira de leitura de escritoras contemporâneas brasileiras, né? Uma riqueza que nós temos. Então, a Tainá é um nome que eu trago aqui para vocês e espero que vocês conheçam o trabalho dela. Depois vocês me contem ali nos comentários se vocês a conhecem, se já tinham ouvido falar deste livro, né? Se vocês gostam de audiobooks. Eu não tenho tanto costume de ouvir audiobooks, mas eu acho que é uma experiência muito interessante para nós que somos leitores, né? Bem diferente. Então, é isso, gente. Se você ficou até aqui comigo, por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante, e comente ali abaixo para a gente conversar mais. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!